Nessa aula, a gente vai dar uma olhadinha numa ferramenta bem importante para a genética, que é a parte de probabilidades matemáticas. Só que nesse caso, em geral, as pessoas associam muito a matemática e muitas pessoas têm dificuldade em matemática. Então, nesse caso, para essas pessoas, essa parte é importante, justamente pelo fato de que a probabilidade é uma ferramenta, não é a genética em si. A genética é o código genético, é a parte dos nucleotídeos, isso é genética. Aqui nós vamos usar isso como uma ferramenta. Para quem tem facilidade em matemática, essa é uma aula tranquila, de boas. Então, é o seguinte, quando a gente calcula probabilidades em genética, a gente deve lembrar o seguinte, toda probabilidade ela é um evento dividido por um espaço amostral, ou em um espaço amostral. Traduzindo isso para o português é o seguinte, o que é o evento? O evento é quantas vezes vai acontecer aquilo que eu quero, ou quantas vezes pode acontecer aquilo que eu quero. Isso é o evento desejado, é o que eu gostaria que acontecesse. O que é o espaço amostral? É o total de chances de acontecer, é o total de hipóteses de acontecer. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ver quantas vezes pode acontecer o que eu quero, dividir pelo total de hipóteses que existem. No máximo, o valor que vai dar aqui em cima e aqui embaixo serão iguais. Sendo assim, vai ser tipo 100% dividido por 100%, por 100 vezes. Quando acontecer isso aqui, então o resultado disso aqui vai ser uma fração. Essa fração sempre é um número que vai ser ou estar entre 0 e 1. Esse valor vai ser no máximo o de cima e o de baixo iguais, então vai ser no máximo 1. Sendo assim, todos os meus resultados de probabilidade devem dar entre 0 e 1. Se por acaso a gente encontra um resultado de uma divisão que dá maior que 1, apaga que tu errou, tem que recomeçar. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que os valores iguais a 0 significa chance nenhuma de acontecer. E os valores igual a 1 significa 100% de chance de acontecer alguma coisa, ou seja, temos certeza que vai acontecer aquilo ali. Mas, e se der no meio? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Esses valores 0, alguma coisa, eles na verdade são valores decimais. Então, 0,1 significa 10%, 0,25 significa 25%, 0,5 ou 0,50 significa 50%. Então, todos os valores que estão entre 0 e 1 são os valores proporcionais ou percentuais que a gente pode encontrar dentro dessas probabilidades. Então, um exemplo simples, tá? Vamos começar pelo mais básico, que é o seguinte. Quando a gente tem uma moeda, por exemplo, da probabilidade da moeda, todo mundo já deve ter visto que moeda tem dois lados, né? Um que a gente chama cara, que é aquele que tem um rosto desenhado, e o outro que tem o valor da moeda, que antigamente era o desenho da coroa do rei, né? Por isso chamado lado coroa. Hoje nós chamamos popularmente lados cara e coroa. Sendo assim, se eu for jogar uma moeda, o meu espaço amostral é o meu total de lados que ela vai ter, que é os dois lados que podem cair virados para cima, ou de um lado ou do outro. Quando acontece isso, o lado cara ou o lado coroa, só vai cair um dos dois. Então, se eu jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade de cair o lado cara voltado para cima? Então, a minha probabilidade é igual, embaixo, o total de lados, que são 2, e em cima, o que eu quero. Quantos lados cara tem numa moeda? Moeda convencional, não moeda toda errada. Moeda convencional tem só um lado cara. Então, um lado cara, que é uma chance de acontecer o que eu quero, dividido pelo total de hipóteses ou espaço amostral. 1 dividido por 2, 1 meio. Essa é a resposta da chance de cair o lado cara voltado para cima, sem jogar uma vez. Segundo, o dado cúbico, aquele que tem um formato cúbico perfeito com lados numerados de 1 a 6, que são dados de jogar jogos de tabuleiro, jogos convencionais. Sendo assim, se a gente jogar um dado desses, né, chacoalha lá e joga ele para cima, qual é a chance de lançar o dado e cair o lado 6 voltado para cima? Cuidado, é o lado 6. Então eu quero saber qual é a chance de jogar o cubo, o dado, né, e cair o 6 virado para cima. Então a gente tem que pensar que existem 6 números. Apenas um deles é o número 6, só um. Então eu tenho 6 lados, 6 faces do dado, então esse é o meu espaço amostral, o total de lados que ele tem, e o número 6 é apenas um dos lados. Então é um que eu vou colocar aqui em cima e não 6 que eu vou colocar aqui em cima. Então a chance de cair o número 6 uma vez, num total de hipóteses que são 6 lados. Então a chance é 1 para 6 ou 1/6. Sendo assim, nesse caso, a probabilidade da moeda e a probabilidade do dado a gente encontra diretamente. Quando a gente pega, por exemplo, agora começa a aplicar mais esse conhecimento dentro da área realmente biológica, que é o seguinte, qual é a chance do sexo dos filhos?
Então nós devemos lembrar que, assim como na moeda, o sexo dos filhos pode ser nascer menino ou nascer menina, sendo assim macho e fêmea, né? Considerando isso, o que acaba acontecendo então é que o sexo dos filhos, quando a gente vai calcular, a gente tem que pensar o seguinte: por exemplo, qual é a chance de nascer uma menina? Quantos sexos pode ter? 2, masculino e feminino, né? O sexo macho e fêmea. Sendo assim, são duas hipóteses, 2 no espaço amostral. Qual é o que eu quero? Menina. Menina é uma dessas chances, então 1 e 2. Sempre o sexo para os filhos é a chance do meio, obrigatoriamente. Por quê? Porque cada vez que nasce uma criança, independente de quantas já nasceram, sempre começa do zero. Sempre depende da união do espermatozoide e do óvulo, então é sempre um novo evento, ou seja, é um novo acontecimento. Se o casal já tiver tido 3 filhos, 4 filhos e todos forem do mesmo sexo, tipo todos meninos, não interessa. A próxima criança que vai nascer tem a chance de ser menino, um meio, e também tem a chance de ser menina, um meio. Então, nesse caso, quando a gente tem um novo nascimento, a probabilidade volta para o zero e começa tudo de novo. Cada filho que nasce é um evento independente do próximo. Então, o fato de ter nascido menino ou de ter nascido menina não interfere no próximo nascimento. Tá? Então, são eventos mutuamente independentes. Significa que um não atrapalha o outro. Então, sempre começa do zero. Outro exemplo, uma coisa importante. É muito comum que a gente tenha, em casos de genética, 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo que a gente tem que calcular, que são 2 ou 3 perguntas. Quando acontecer esse tipo de coisa, a gente vai ter uma regrinha que nos ajuda bastante, chamada de regra do e regra do ou. Quando eu quero uma coisa e outra, eu vou transformar esse e numa multiplicação. Então, qual é a chance de ter uma filha e loira? Aí, filha, calcula a primeira probabilidade, loira, calcula a segunda e multiplica. Então, nesse caso, regra do e, toda vez que tem e, multiplica. Aí, regra do ou. Qual é a chance de ter uma coisa ou outra? Quando a gente tiver o ou, substitui o ou por uma soma e soma as frações. Quando acontecer isso, por exemplo, então, exemplo simples, tá? Jogando um dado numerado de 1 a 6, qual é a probabilidade de cair o número 1 ou 2 voltado para cima? Então, é uma coisa ou outra. Então, primeiro, a chance do 1 ou do 2. Qual é o total de lados que aquele um dado que a gente vai jogar tem? São 6 lados. Então, nesse caso, chance de cair o número 1 é 1 em 6. Qual é a chance de cair o número 2? É uma chance em 6, porque o 2 também tem uma vez só no nosso dado. Então, ou soma as duas frações. Então, chance de cair 1 só tem uma vez no dado em 6 lados, então 1 em 6. Segundo, qual é a chance de cair o número 2? O 2 também, só tem uma vez em 6 lados, então é 1 em 6. Então, quando tem uma coisa ou outra, troca por uma soma. Quando tem frações que tem denominadores, que é o númerozinho de baixo, que é igual, eu simplesmente mantenho o de baixo e somo os de cima. Então, 6 fica, e eu somo 1 mais 1, 2. Então, 2 sextos, ou 2 chances em 6, que também a gente pode simplificar aqui, né? Simplifica o 6 e o 2 por 2, vai dar 1 terço. Quando acontecer esse tipo de coisa aqui, pode aparecer desta forma, onde a gente vai ter então 2 sextos, ou pode aparecer assim. Eu sempre sugiro que os alunos que têm mais dificuldade façam isso aqui e deixem para simplificar depois, tá? Porque daí ajuda para chegar no resultado, porque às vezes as respostas nem sempre estarão ali, todas elas simplificadas desde o início, certo? Outra possibilidade, outro exemplo importante que nós vamos ter. Jogando um dado e uma moeda, jogando 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, qual é a chance de cair o 4 no dado e coroa da moeda virados para cima? Então, probabilidade do dado, eu quero o número 4. Probabilidade da moeda, eu quero coroa virado para cima. Então, a probabilidade do 4 e a probabilidade da coroa. Então, probabilidade de 4. Quantos 4 tem no nosso dado? Um dado convencional só vai representar um número 4 dentro daqueles 6 lados. Então, é um número 4 dentro dos 6 lados. Qual é a probabilidade da coroa na moeda? Moeda tem 2 lados, cara e coroa. Coroa é um deles, então é um dos lados dos 2. Então, nesse caso, eu quero o 4 e a coroa. Portanto, troca por uma multiplicação. Na multiplicação de frações, multiplica o número de cima com o de cima, dá 1. O de baixo com o de baixo, dá 12. 1 para 12 ou 1/12.
Isso aqui nós vamos ter na probabilidade do dado e da moeda juntos, certo? Ainda, quando a gente vai calcular então para filhos, lembrem, cada filho que nasce, ele é um novo nascimento, é um evento independente. Se cada filho que nasce é um evento independente, primeira coisa, a gente deve tomar cuidado para não achar que, já nasceu um menino, então agora o próximo tem que ser menina. Isso na verdade não existe. Da mesma forma que se nasceu um menino, não quer dizer que agora todos os outros filhos serão meninos também. Na verdade, isso começa do zero mais uma vez. Então, cuidem bastante com isso. Por exemplo, nesse caso aqui, desse sexto exemplo, tá? Que é o seguinte, qual é a chance de ter um casal que tenha 3 filhas consecutivamente? Ou seja, teve 3 nascimentos e nos 3 foi menina, menina e menina. Então, quando a gente tem elementos intercalados por vírgula, é a mesma coisa que regra do E, multiplica tudo. Tipo, menina, vírgula, é a mesma coisa que E menina. E uma outra menina. Então, são 3 meninas em sequência. Qual era a chance da primeira? É um meio, porque menina é sempre uma em 2 hipóteses, macho ou fêmea. Então, um meio. Qual é a chance da segunda? Volta para o zero, começa do nada. Qual é a chance da segunda? Um meio. Então, qual é a chance da terceira? Um meio. Então, uma filha e outra filha e outra filha. Como é tudo regra do E, multiplica, multiplica, multiplica. Multiplicação de frações, os de cima com os de cima. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Os de baixo com os de baixo. 1/8 ou 1 para 8. Essa é a probabilidade de ter 3 filhas em sequência ou consecutivamente. Lembre de uma coisa importante. Quando a gente tiver casos de gêmeos idênticos, se tu souber a chance de um dos filhos, tu já sabe naturalmente a chance do segundo. Quando a gente tiver casos de gêmeos não idênticos, aí o que vai acabar acontecendo é que nos casos dos gêmeos não idênticos, cada um dos filhos é um filho independente. Então, tu calcula o primeiro e depois calcula o segundo. São filhos diferentes. Gêmeos não idênticos é como se fossem irmãos independentes, certo? Mas então, se a gente tiver probabilidades agora dentro das genealogias, que são aqueles grupinhos familiares, como é que vai funcionar? Então, eu coloquei um exemplinho aqui para a gente poder mais ou menos entender como é que funciona agora as probabilidades dentro de casos reais, onde a gente vai calcular dentro das famílias como é que isso funciona. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a família com geração 1, 2 e 3. A gente está vendo que tem uns indivíduos que estão pintados e outros não. Lembrem que quando a gente tem indivíduos que estão pintados, esses são aqueles que possuem uma determinada característica, vulgarmente chamados de afetados. Então, nós temos aqui um caso bem importante, que é bem importante a gente saber identificar e lembrar, que é o seguinte: quando a gente tem pais normais e filho afetado, e não há uma grande discrepância entre mulheres e homens afetados no exemplo, que é esse caso aqui, tipo, tem 2 mulheres e um homem, isso não é uma grande diferença, e diferença se ele tivesse 7 mulheres e um homem só, que não é o caso. Então, nesse caso aqui, é uma herança autossômica, que são aquelas heranças genéticas que estão ligadas aos cromossomos que não tem a ver com sexo, não é do X e não é do Y, então tanto faz. Nesse caso aqui, por exemplo, que é um dos casos mais populares para a gente, tipo o albinismo, se encaixa nesse perfil. Então, suponhamos que nós temos essa situação, certo? Aonde a gente vai ter o seguinte: primeiro, pais normais, filho afetado. Então a gente já vai, primeiro, marcar qual é o genótipo que eles têm, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, para lembrar, né, como é que funciona isso. Se eu sei que todos os indivíduos, então, que são afetados são recessivos, porque é uma herança típica, autossômica recessiva, a gente vai ter indivíduos pintados, pintado, pintado, todos eles são indivíduos que têm azinho, azinho, indivíduo que tem azinho, azinho, indivíduo que tem azinho, azinho. Aí vamos tentar montar os outros agora, que é o seguinte: primeiro, se esse indivíduo, essa menina aqui, do geração 3, o indivíduo número 1, tem 2 azinhos, o 1 veio do pai, o que é óbvio que o pai só pode ter passado 50% para ela, e o pai só tem azinhos, então um foi ele que passou, e o outro obrigatoriamente veio da mãe dela, então a mãe dela tem um azinho. Só que como a mãe dela não está pintada, ela não tem o segundo azinho. Então nós temos certeza que pelo fato da mãe dela ser normal, ela tem um azão ali do lado. Ainda, continuando aqui, se esse indivíduo aqui, ele apresenta 2 azinhos, um dos azinhos tem que ter vindo do seu pai e o outro azinho tem que ter vindo da sua mãe. Ainda a gente sabe também que se o pai e a mãe dele são indivíduos normais, eles não podem ter 2 azinhos, então eles têm que ter um azão para eles serem normal. Então aqui tem um azão e aqui tem outro azão. Então nós já identificamos alguns genótipos nesse grupo.
Indivíduo número 23, que é esse aqui, que é o menino. Essa menina, essa mulher, ela apresenta um alelo azão, só que do lado a gente não sabe o que ela tem. Por quê? Porque esses pais podem ter mandado azão do pai, azão da mãe, ou também azão do pai, azinho da mãe. Ela continuaria sendo normal. Ou azão da mãe, azinho do pai. Então a gente não tem certeza. Então ela fica azão e um traço, né? Uma linha, sem saber exatamente o que tem do lado. Aí, nesse caso aqui, os próximos indivíduos, que são os indivíduos 4, 5. Nesse caso, o indivíduo número 5 ele é filho de um outro casal, que é o casal da geração número 1, número 3 e 4. Sendo assim, a gente sabe que a mãe desse indivíduo aqui, ela era azinho, então ela tem que ter passado um azinho, é a única coisa que ela pode ter passado. E o pai dele era normal, então o pai dele tinha azão com alguma coisa do lado. E certamente ele passou um azão para o filho, porque o filho é normal. Então essa mulher aqui, ó, é que nós temos agora a certeza que ela tem uma razão, porque a gente já está vendo que ela é normal, só que ela pode, assim como a sua irmã, ser azão ou azão-azinho, por causa dos pais dela, sendo que cada um deles deve ter mandado apenas uma metade, né? Ou azão ou azinho. Então, existem combinações que podem gerar isso aqui. Considerando isto, então, agora nós só completamos os genótipos que eram possíveis dentro da genealogia. Agora nós vamos tentar resolver o problema. Onde ele diz o seguinte, na primeira pergunta, qual é a chance do casal 2122, geração 212, esse aqui, ter uma filha normal? Então são duas coisinhas que nós estamos procurando nessa questão, que são o fato de termos que ter uma filha, lembre, sexo feminino, normal. São duas perguntas. Então, em primeiro lugar, esse casal é esse aqui, ó, casal 21, azão-azinho, com azinho-azinho, 22. Esse é o casal. Só que quando eles vão reproduzir, esse casal, a gente tem que lembrar, só pode mandar cada um dos pais 50% das suas informações. Então, a gente pode ter esta mãe mandando o azão que junta com o azinho, essa é uma possibilidade, ou esse azão ligado com outro azinho, essa é outra possibilidade. Agora, ela poderia ter mandado o seu azinho ligado com o azinho do pai, e essa seria uma outra possibilidade, ou esse azinho ligado com o outro azinho do pai. E essa seria a quarta possibilidade. Então, o meu total de eventos, o meu total de possibilidades agora aqui é 4. Sendo que em duas delas eu tenho azão-azinho e em duas delas eu tenho azinho-azinho. Sendo assim, eu quero saber qual é a probabilidade de nascer uma filha e que ela seja normal. Então, probabilidades. Para ser filha, lembre, para menina ou para menino, sempre a probabilidade é 1/2. Primeira probabilidade. Só que ao mesmo tempo ela tem que ser normal. Então, regra do e ou regra do ou? Ela tem que ser filha ou normal ou filha e normal? É filha e normal. Então, regra do e multiplica. Multiplica. Chance de ser normal. Quem é que são os indivíduos normais? Os que têm azinho ou os que têm azão-azinho? Os que têm azão-azinho. Então, nesse casamento ali, a chance do filho ser normal são 1, 2, no total de 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, vou botar certinho aqui, 2 em 4, ou que simplificado seria 1/2, né? Nesse caso vai ser 2/8, ou 1/4. Se eu quiser, nesse caso, transformar isso aqui em percentual, eu divido o número 1 pelo número 4, e a gente vai encontrar aqui 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Então, nesse caso, a probabilidade de ter uma filha normal é de 1/4 ou 25%. Esse é o primeiro caso. No segundo caso, quando a gente vai ter, então, a segunda pergunta aqui diz assim, qual é a chance do casal 2425 ter um menino, agora um guri, afetado? Então, aqui, ó, geração número 2, indivíduo 4, geração número 2, indivíduo 5. O indivíduo 5 a gente tem o genótipo dele, que é azão-azinho, de certeza, por causa dos seus pais. Agora, o indivíduo 4 a gente não tem, então aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Vejam o seguinte, o pai e a mãe do indivíduo número 4, que são o casal 1, 2, lá em cima, eles na verdade são assim. O pai era azão-azinho e a mãe era azão-azinho.
A gente pode fazer esse cruzamento dessa forma, mas existe um outro jeito, tá? Que simplifica um pouco e que o pessoal chama popularmente de cerquinha, chiqueirinho, quadrinho, ou o nome correto chamado quadro de Punnett. O quadro de Punnett, na verdade, ele propõe todas as possibilidades de cruzamento que nós temos, mas dá mais assim fácil para a gente enxergar e visualizar isso aí. Que é o seguinte, como nós sabemos que cada um dos pais só pode reproduzir com metade das suas informações, a gente separa o alelo azão do alelo azinho. Então, esse aqui é o genótipo do pai, e a mãe, na hora de reproduzir também, separa as suas informações. Então, a gente cruza todas as possibilidades do pai com todas as possibilidades da mãe. Então, nesse caso, o quadro de Punnett dos pais do indivíduo número 4 possibilitariam ter uma filha que tinha azão-azão, azão-azinho, azão-azinho ou, por último, azinho-azinho. Então, aqui estão as 4 possibilidades. Daria para ter feito isso aqui desse mesmo jeito? Daria também. Eu simplesmente coloquei aqui para vocês poderem ver que dá para fazer de uma forma um pouquinho diferente. Então, não precisa ficar preocupado, dá para ficar tranquilo, tá? Dá para fazer daquele jeito ou desse. Esse jeito aqui é mais fácil de se enxergar as coisas. Então, considerando isso, nesse caso a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4 hipóteses ou possibilidades genotípicas. E aí, a grande questão é a seguinte, nós queremos saber qual é a chance do casal 2425 ter um menino afetado. Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer com isso aqui? Identificar qual é a chance dessa mãe ter um filho afetado. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, são as seguintes possibilidades. Tem que ser afetado, tem que ser menino. Só que quando a gente vai ver, a gente sabe que essa mulher aqui, que vai reproduzir, ela não está pintada. Então, significa que ela não nasceu assim. Então, isso aqui a gente já vai descartar de saída. Então, a gente sabe que, obrigatoriamente, ela não é uma mulher que é afetada. Então, ela não é assim. Então, ela é assim, assim ou assim. Um desses 3. Sendo assim, o que acaba acontecendo para resolver o nosso problema agora é o seguinte. A gente sabe, então, que a gente quer a probabilidade de um menino, certo? Segundo, ele tem que ser afetado. O único jeito da gente ter um filho afetado é se ele vier a ter 2 azinhos. Um azinho, o pai tem como mandar, mas e a mãe? A gente não tem certeza. Então, o único jeito dessa mãe poder ter mandado esse azinho para cá é se ela fosse assim ou assim, porque isso aqui a gente já tem certeza que ela não é, porque está aqui, ela não está pintada. Então, nesse caso, sendo uma pessoa normal, dessas 3 hipóteses aqui, ela tem esta e esta que podem ser. Então, a gente sabe que para ela poder ter um filho afetado, ela precisa ter um azinho. Então, dos pais dela, obrigatoriamente para ela poder ter um filho afetado, ela tem que ser um desses 3. Os únicos que ela pode ser para poder gerar um filho seria esse e esse. Logo, então nós temos 2/3 ou 2 chances em 3 dela ter sido normal e ter passado o azinho. E aí depois, considerando que ela possa ser azão-azinho e que o pai possa ser azão-azinho, aí sim, qual é a chance deles terem esse filho assim afetado? Bom, daí o cruzamento é exatamente igual a esse. Se for assim, então a chance do filho ser azinho-azinho é de 1, 2, 3, 4 em uma das 4. Então, isso e isso. Então, agora a gente vai ter um meio, que é desse menino, 2/3 da mãe ter recebido aquele azinho para poder passar para frente, e aí sim, 1/4 de realmente de ser afetado. Se acontecer isso aqui, aí sim nós vamos fazer o seguinte, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Que, simplificando aqui, vai dar 1/12. E se a gente resolver fazer isso aqui, né, tentar identificar, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar que nesse caso dá 0,8333 ou 8,33%. Então é possível aplicar as probabilidades dentro desses casos. Eu sempre sugiro que se faça primeiro isso aqui, a identificação dos genótipos, porque facilita na hora de resolver os problemas.